Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, acidente agora pela manhã no centro de Erechim. Um trabalhador caiu de uma altura de 3 metros enquanto fazia uma laje. E também você vai ver, entre outros destaques, um caminhão-tanque tombou na RS 343 em Barracão. E também, entre outros destaques na área da agricultura, a colheita do trigo chega ao final aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Essas e outras notícias você vê agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim do Alto Uruguai Gaúcho. Céu azul na capital da amizade, muito calor, temperatura já chegando à casa dos 28 graus, hoje dia 23 de novembro de 2021. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje já falando para você de um acidente que aconteceu agora há pouco no centro de Erechim. Um trabalhador caiu de uma altura de mais de 3 metros de altura. Olha, um trabalhador de uma obra que estava na região central aqui de Erechim ficou ferido após cair de uma altura de mais de 3 metros. O caso aconteceu na manhã dessa terça-feira. De acordo com populares, a vítima trabalhava concretando uma laje quando o local cedeu e ele caiu. O operário foi socorrido pelo resgate do SAMU e do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Terezinha. Segundo os bombeiros, o homem estava consciente naquele momento. E olha, um caminhão-tanque acabou tombando na RS 343 em Barracão. O motorista teve ferimentos leves. Um acidente com um caminhão foi registrado na manhã desta segunda-feira na RS 343 em São José do Ouro. De acordo com populares, o motorista teria perdido o controle do veículo tanque usado para puxar leite e tombado, ficando sobre a rodovia. No caminhão, que seguia no sentido Barracão-São José do Ouro, estava apenas o condutor, que foi socorrido por um policial do batalhão fazendário da Brigada Militar que passava pelo local com algumas escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital São José de São José do Ouro sem gravidade. O acidente ocorreu próximo à ponte de Rio Marmeleiro. As causas serão apuradas pela Polícia Civil. Vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque a Operação Natal Seguro vai fortalecer a segurança pública durante o Natal aqui em Erechim. Olha, a partir da próxima sexta-feira vai iniciar a Operação Natal Seguro, que deve envolver diversos órgãos de segurança pública que vão ampliar as operações no período das festas de fim de ano. A ação é encabeçada pela Coordenadoria de Segurança Pública e Defesa Civil da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social. E inclui o 13º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, Diretoria de Trânsito, Força Voluntária do Alto Uruguai. A articulação da cooperação começou ainda no mês passado e conta também com o acompanhamento de secretarias de obras públicas, habitação, segurança e proteção social, além da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A reportagem completa está no site jornalbomdia.com.br. Vamos falar agora de agricultura. Olha, o agronegócio e a paixão pela fruticultura. A Ragnar Zago foi conhecer uma família aqui de Erechim, junto com o Joy Zamboni, que plantam morangos. Olha, uma iniciativa muito legal e que está dando bons resultados. Já dizia Confúcio, trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Essa frase define perfeitamente o dia a dia de Dona Eda Marta de Moliner, moradora de Erechim e produtora de morangos há quase 4 anos. Eu sempre fui muito apaixonada por morangos e toda vez que eu ia para o centro, eu vinha tipo com umas 3 bandejas de morango para comer. Até que um dia daí o Beto disse, Eda, que tal nós fazer uma estufa de morangos? Como todo sonho precisa de uma ação, Eda resolveu colocar a mão na massa, indo até o escritório municipal da Emater para obter informações. Daí eles me convidaram para ir num dia de campo em Áurea. Daí nós fomos naquele dia de campo e foi muito legal, porque a gente voltou de lá já praticamente construindo a nossa estufa. Daí nós fizemos uma estufa de 30 metros que seria para o meu consumo, né? Claro que eu não consegui comer tudo, porque quando começou a produzir muito. E naquele mesmo ano ainda, nós já ampliamos ela para 50 metros. 50 metros são 4.000 pés.
Para adquirir os morangos é preciso reservar a visita, pois conforme EDA, tudo demanda organização. Trabalho bastante com reserva, porque eu não tenho muita produção e muitas vezes as pessoas vêm aqui e não tem. O início nem sempre é fácil quando se trata de empreender, principalmente na área da agricultura. A fruticultura sempre foi destaque na região do Alto Uruguai, em função do clima e solos favoráveis a diversas variedades e tendo em vista que a agricultura familiar é presente na maioria das propriedades rurais. A primeira estufa da Granja Bota Amarela era de madeira e foi derrubada 2 vezes pelo temporal. Atualmente, Gilberto desenvolveu uma estrutura de concreto, onde a produção fica segura das intempéries climáticas. E daí agora a gente desenvolveu esse sistema aqui, que são palanque de concreto, ou máximo a lona, mas a estrutura acho que não vai mais cair. Então já estão mais seguros. Estamos mais seguros, com certeza. O crescimento do cultivo do morango na região se deve, conforme o engenheiro agrônomo e chefe municipal da Emater de Erechim, à técnica utilizada, que antes era no solo e agora passou a ser no sistema de substrato em ambiente protegido. O produtor não precisa mais trabalhar curvado, o que deixava a atividade penosa, e agora trabalha ereto, tornando o serviço mais prático. Estamos trabalhando bastante com o slab, né, que é a parte da estufa erguida, que aí é tanto a ergonomia da pessoa, trabalha de pé, não precisa estar se abaixando ali, como era antigamente no canteiro, túnel baixo, subindo o túnel, baixando o túnel. Então essa estufa é alta, ela fica de 2 a 3 metros de altura e o produtor fica trabalhando na altura dele. A gente recomenda fazer a bancada que ele trabalhe sem se dobrar. Então ele vai ficar numa ergonomia dele. Cada produtor é uma altura, né, que varia aí de 70 centímetros a 80 centímetros a bancada que ele vai colher o morango, fazer os tratos culturais, tudo dentro da tecnologia que hoje tem aí, né? Essa mudança na produção da fruta trouxe ganhos ao produtor e aos consumidores. Se ele tem algum material na propriedade, ele pode utilizar aquele material na propriedade também para baixar custo na construção das estufas. E o sistema de irrigação também, depois a gente tem uma formulação aí que a gente disponibiliza, né, para o agricultor ver como é que ele vai tratar esse morango, monitorar ele, o tratamento de pragas, doenças também, a gente auxilia ele, né, para ele poder ter uma produção de qualidade. Sobre o suporte técnico, a Emater auxilia em termos de projeto e orientações. Na medida do possível, a gente atende o agricultor quando pode, né? Vai até a propriedade, ou pelo Zap agora, né? Nessa pandemia a gente está atendendo bastante via Zap, o produtor manda uma fotinho lá, diz, aqui tem um bichinho na folha, o que eu posso fazer, né? Tem essa mancha com o que eu uso, e a gente vai na propriedade e faz a recomendação técnica adequada para cada tipo de praga ou doença, e sempre tentando utilizar produtos menos agressivos, né? Tanto para a natureza como para nós que vamos consumir esse fruto. E já que a gente está falando de agricultura, a colheita do trigo, dos principais cultivos aí durante o inverno, chegou ao fim nesta semana. Apesar de alguns produtores terem tido problemas durante a safra, né? A Emater disse que essa foi uma das melhores colheitas já realizadas na última década aqui na nossa região. Veja. Uma das principais culturas de inverno no Rio Grande do Sul é o trigo. A safra de 2021 entrou nessa semana no último período de colheita e, segundo especialistas, o cultivo apresentou um crescimento de 35% na área plantada, passando de 30 mil hectares em 2020 para 48 mil neste ano somente na região do Alto Uruguai Gaúcho. Procurando uma especialização dos agricultores, nós vimos também que a produtividade está crescendo. Este ano a nossa produtividade chegou a 56 sacos e meio por hectare na nossa região. Teve municípios, por exemplo, como Campinas, Jacutinga, Ipiranga, Getúlio,
que já tem uma experiência maior em trigo, uma história maior em trigo, que a produtividade esse ano chegou a 70 sacos por hectare. A família Perosa, moradora do interior de Erechim, está realizando a colheita do trigo, plantado de forma tardia. Segundo os agricultores, o grão neste ano apresentou um pouco de perda devido ao período de chuvas em setembro, onde ocorreu a floração. A área de 38 hectares plantados, com expectativa entre 60 e 70 sacas por hectare, ficou entre 35 e 40. Olha, o plantio do trigo a expectativa era muito boa quando a gente plantou, né? E aí o custo de produção foi feito um investimento bom. E aí no final, as previsões do tempo eram boas também, tudo, a expectativa era muito boa. E aí no final acabou que teve essa chuva no mês de setembro aí. Vamos colher para ver o resultado agora, na realidade. A gente vê que o clima de ano a ano ele vem mudando, a terra está secando mais rápido. Uma vez dava uma chuva de 20 milímetros, demorava 3 dias para secar. Hoje você vê que no outro dia ela está seca, a mesma coisa dentro da chuva. Tá tendo uma diferença o clima. Segundo a Emater, casos como o da família Perosa foram isolados, porque o número de sacas colhidos no ano passado, que foi de 1.600.000, chegou a 2.007.000, superando a casa de 90 milhões de reais em valores sobre o produto. Nos últimos 3 anos, o ano passado ocorreu uma série de intempéries, assim. Este ano o que ocorreu foi alguma chuvarada forte no período de floração, alguma chuva de pedra em casos isolados, alguma caso também de ventania, mas não foram danos assim gerais, foram casos isolados. Senão a produtividade seria muito melhor a nível de região. Mas o que a gente vê é o produtor se especializando, fazendo os tratamentos na hora certa, plantando uma boa semente, colocando uma semente de qualidade e colocando também os defensivos para tratar as doenças e também as pragas. E muitos desses já fazendo contratos anteriormente de compra, de venda, né, do produto a preços bons, né? Então já garante de certa forma a venda do produto, né? Então por isso que a gente vê que esse produto trigo tende a se consolidar aqui na nossa região, se consolidando, aumentando a produção, aumentando a área e novamente se tornando uma referência, né? E olha, vamos para o site agora do jornal bomdia.com.br, porque é destaque na coluna Pente Fino de hoje. 395 milhões de reais foram aprovados para o orçamento do município aqui de Erechim em 2022. Olha, a Câmara de Vereadores de Erechim analisou e aprovou durante uma sessão ordinária a Lei Orçamentária Anual relativa ao ano de 2022. O projeto original teve 85 emendas impositivas, onde serão investidos recursos e apresentadas pelos vereadores. Todas as emendas foram aprovadas por unanimidade e também os projetos. Isso mostrou aí amadurecimento, destaque do jornalista Rodrigo Finatti. Bom, do destaque também são 202 milhões em pessoas e cargos sociais que serão gastos aí, né? O pessoal 202 milhões, juros, encargos e dívidas 922 mil, outras despesas correntes 143 mil, investimentos 19 milhões de reais, inversões financeiras 2,6 mil e amortização da dívida 150 mil reais. Esses são alguns dos destaques, você pode conferir lá na coluna Pente Fino, explicando aí todo esse dinheiro que será aplicado aqui em Erechim no ano que vem. 395 milhões de reais, né? Que bom. Vamos seguindo com outras informações. Olha, o domingo foi o primeiro dia do Enem em todo o Brasil para jovens aí, pessoas que querem entrar em universidades privadas com bolsas e também em universidades federais. A Regina Arazago acompanhou esse momento e a gente mostra para você. O primeiro dia de aplicação do Enem 2021 digital e impresso teve 26% de abstenção. Do total de 3,1 milhões de candidatos inscritos, cerca de 2,3 milhões compareceram às provas neste domingo em mais de 1,7 mil municípios. Os números foram divulgados ontem pelo INEP. No primeiro dia, os estudantes fizeram as provas de redação, linguagens e ciências humanas. O exame segue no próximo domingo,
quando serão aplicadas as provas de matemática e ciência da natureza. Segundo o INEP, os dados apresentados são preliminares. Ainda não há um balanço de quantos estudantes tiveram intercorrência de aplicação, como falta de luz. Esses estudantes terão direito à reaplicação da prova, que será nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. O período para pedir a reaplicação é de 29 de novembro a 3 de dezembro. E ontem à noite aconteceu a escolha da nova corte do município de Jacutinga. Te liga. Com muita expectativa, alegria e disciplina, na noite desta segunda-feira aconteceu em Jacutinga mais uma etapa das avaliações para o concurso da escolha da Corte Municipal. Bruna Lorenzon, Emily Bier, Jordana Barbieri e Elisa Miquelin disputam para representar o município como rainha e princesas, com a missão de conquistar a comunidade, esbanjando carisma e simpatia em eventos e gestos simples no dia a dia da comunidade. Nesta etapa, as candidatas sortearam temas, onde posteriormente foram questionadas pelos jurados sobre qual atitude tomariam em determinadas situações ou o que pensavam a respeito de algum assunto. Todas se saíram bem, estavam seguras de si e com a opinião formada sobre todos os temas. Cada jurado lançou uma nota, que será somada juntamente com as notas das etapas anteriores. Na próxima sexta-feira, dia 26, será apresentado o resultado do concurso em um baile no município, onde a comunidade e as candidatas conhecerão a nova corte de Jacutinga. Parabéns às escolhidas. E olha, o retorno do trem no Alto Uruguai Gaúcho é um sonho de muita gente, né? Há pouco tempo a gente mostrou aqui na TV Bom Dia a história das estações de trem, onde as principais delas, onde passava aqui na nossa região. Pois uma cavalgada que saiu aqui de Erechim chegou em Marcelinos no fim de semana, exatamente com esse objetivo, a volta do trem no Alto Uruguai. A história ferroviária na região de Marcelino Ramos, recebendo apoio de homens a cavalo e muito determinados. Essa cavalgada vai continuar até que se conseguir alcançar o objetivo. Até que nós conseguirmos, os caras olhar e dizer, não, vamos acalmar essa gauchada teimosa aí e vamos botar um trem lá, para eles pararem de incomodar. Com esse objetivo claro de sensibilizar o governo a retomar as atividades com o trem entre o trecho de Marcelino Ramos e Erechim, mantendo a conservação da ferrovia, o grupo de tradicionalistas encarou uma jornada de 2 dias no lombo do cavalo. Eles saíram de Erechim na sexta-feira e chegaram a Marcelino Ramos domingo pela manhã, com algumas paradas para descanso e também alimentação no trajeto. O grupo, com mais de 80 cavaleiros, passou por algumas ruas de Marcelino, tendo como alvo a estação ferroviária, a ponte e também o santuário. Do alto foi possível dimensionar a grandiosidade do movimento. Ficaram concentrados na estação, onde foram recebidos pelo prefeito. E hoje vocês estão demonstrando aí a garra, enfim, a disponibilidade de estar aí e andar a cavalo por 3 dias aí. Isso é muito bonito, isso remete à tradição do Rio Grande do Sul, à tradição da gente guerreira desse Brasil. Junto com eles, um dos pioneiros desse movimento, Seu Luiz, que mora em Erechim, foi quem, junto com outros colegas, iniciou essa cavalgada há 10 anos. Nós se unimos a cavalo para mostrar para os prefeitos e autoridades que se a gente se unir, a gente faz acontecer. O nosso sonho, eu disse que em 10 anos eu queria ver passear no trem daqui a Viaduto, a Gaurama, Erechim. O intuito é fazer o nosso trem circular nas nossas ferrovias novamente. Manter a preservação do patrimônio também. Patrimônio, isso é isso. Eu espero contar que essa mensagem aqui atinja os gabinetes. A tradição gaúcha defendendo a história, zelando pelo patrimônio ferroviário. Há 10 anos, esta cavalgada se repete e a chama da esperança segue acesa que o movimento vai ecoar e encontrar guarida no governo.
Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Legal essa iniciativa, né? E olha, vamos para o site do Jornal Bom Dia, porque tem uma pessoa muito importante na história de Erechim, completando 90 anos hoje. É o senhor Clemente Pezzin, está completando 90 anos. Olha, o neto de imigrantes italianos e filho de pais agricultores, é um dos sócios fundadores da indústria de balas Pezzin. E ele relembra o seu trajeto de sucesso, que agora chega a 90 anos. A gente conversou com o seu Clemente Pezzin, ele esteve aqui no Bom Dia passeando e contou um pouco dessa sua história aí, né, para o Bom Dia, e hoje ele completa 90 anos de idade, um dos fundadores aí da indústria de balas Pezzin, que chegou a ser no centro aqui de Erechim e hoje fica lá um parque industrial com mais de 23 mil metros quadrados do bairro Copas Verdes, né, gerando muito emprego aqui para a cidade, e tudo começou aí com uma pequena bicicleta e na venda de café. Se você quiser saber mais sobre essa história, vai lá no Bom Dia impresso de hoje ou na versão digital e no site. Está lá a reportagem para você ler. Muito legal a história do seu Clemente Pezzin. Agora tem o recado da Solar Imóveis. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja, escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo. Você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, gente, vamos para o intervalo. Na sequência, nós retornamos com mais informações. Não sai daí porque eu volto já. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. A Comercial Agrícola em Paz é uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer nossa loja e confira nossas novidades e promoções. Na Empasa você também encontra sementes e insumos, milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para o gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Comercial Agrícola em Paz, Avenida Santo Dal Bosco, 765 em Erechim. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. É Natal, vem comemorar. Uma sessão da Shopping, a magia está no ar. Família reunida, alegria sem igual. Tem surpresa especial. Surpresas de Natal Master Sonda Shopping. Concorra a 5 vales presente de R$ 2.500 para celebrar o Natal com presentes de lojas surpresas do shopping. A cada R$ 50 em compras, ganhe um cupom. Master Sonda Shopping. Tem surpresas de Natal. Tem planilha premiado Master. São 50 mil em compras, vem aproveitar. É festa de ofertas, de economia. Muitas chances de ganhar. Vem pro Aniver Premiado Master. São R$50 mil em compras. Sorteios todos os sábados. Cada R$80 no Clube Master vale um cupom. São 50 sorteios de R$1.000 e muitas chances de ganhar. Master Supermercados, 47 anos. Vem pro Aniver Premiado Master. Acompanhe a final da Taça Regional de Futsal na TV Bom Dia. Nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, diretamente de Barão de Cotegipe. Acompanhe a decisão pelo terceiro lugar entre as equipes de Campinas do Sul e Erebango. E na sequência, a final entre Barão de Cotegipe e Centenário. Oferecimento Center Farma Farmácias, Lotérica de Centenário, Moreto Indústria e Comércio de Cereais, MS Refrigeração, Sicredi, Prefeitura de Centenário, Prefeitura de Barão de Cotegipe e Alog Telecomunicações.
Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, começaram as rematrículas para o EJA, as inscrições de novos estudantes do ensino fundamental. Veja. Seguindo com o cronograma de matrículas e rematrículas do Sistema Municipal de Ensino, começou nesta segunda-feira o prazo para rematrículas dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e inscrições para novos estudantes do ensino fundamental. Os estudantes do EJA têm até o dia 26 de novembro para comparecer no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, na Avenida Germano Hoffmann 351, terceiro andar, e atualizar os dados como RG, CPF e comprovante de residência. Já os pais ou responsáveis de novos estudantes do ensino fundamental podem realizar a inscrição até o dia 30 de novembro nas escolas municipais. O período de inscrição para a educação infantil a partir de 2022 acontece entre 2 de agosto e 8 de outubro. Os novos inscritos devem aguardar o contato da central de vagas por mensagem via WhatsApp ou ligação no número de contato cadastrado a partir de janeiro. A Secretaria de Educação está trabalhando para que todos sejam atendidos, sem necessidade de sorteio. E olha, a medicina veterinária está promovendo a vacinação antirrábica no município de Erval Grande. Atenção, você de Erval, veja como participar e levar seu cãozinho para ficar protegido. O curso de Medicina Veterinária da URI, com o apoio da Prefeitura Municipal de Erval Grande, realizou no último sábado a segunda etapa do projeto de prevenção de abandono de animais naquele município. Esta etapa do projeto foi chamada de Dia D, Vacinação Antirrábica, e contou com a participação dos alunos da turma 2018, quando foram vacinados em torno de 300 cães. A iniciativa também contou com algumas empresas parceiras do Centro Clínico Veterinário do curso.
O projeto tem por objetivo minimizar a quantidade de cães e gatos abandonados nas ruas daquela cidade e que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para isso, está sendo realizado um trabalho de conscientização entre a população sobre os cuidados com seus animais domésticos, buscando evitar futuros abandonos, diminuindo desta forma o número de animais nas ruas. Para atingir esses objetivos, está sendo realizada, além da vacinação dos animais, uma campanha de divulgação nas redes sociais e na emissora da rádio da cidade, assim como palestras para os alunos das escolas do município e entrega de folders. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Então, neste fim de semana, vai ter a inauguração da programação e da decoração de Natal aqui em Erechim. Então, inicia dia 28, se estende até a programação até o dia 30. Então, vai ter as avenidas principais e outros pontos da cidade vão estar decorados, enfim, recebendo a população. Então, já estendo aqui o convite para toda a população de Erechim vir curtir esse momento de festivo e natalino também, que nos faz pensar e refletir aí sobre outras coisas importantes na vida, né? E população, e ressaltando, população local e regional, né? Pode vir desfrutar desse momento. Então, terão atrações ao longo desse mês aí, e aos poucos a gente vai, há quem diga que seria necessário ter sido inaugurado antes, mas, enfim, quando se envolve essas programações grandes, sempre há uma série de questões a serem analisadas, né? E formatar um evento dessa natureza, dessa dimensão, não é uma coisa simples. Mas, enfim, por que as pessoas falam que deveriam ter começado antes? Principalmente para movimentar mais o comércio, já que a gente está vindo de um período pós-pandêmico, mas, ao mesmo tempo, não podemos falar isso, porque em outros países continua, a doença volta com intensidade. Nós aqui estamos numa situação relativamente estável devido à situação, principalmente da vacinação. É a vacina que vai controlar, é a vacina que vai nos permitir voltar à normalidade, é a vacina que vai fazer com que a gente possa retomar esse tipo de evento, retomar as festas, o convívio coletivo de uma maneira tranquila e possa simplesmente voltar a viver normalmente, como antes da pandemia. Então, mas enfim, para finalizar, é um momento de reflexão, enfim, de toda uma questão espiritual, mas também o Natal envolve aí emprego, renda, trabalho, já que movimenta o comércio, já que existe toda uma procura por brinquedos, presentes e toda uma situação. Os eventos também ajudam, tiram as pessoas de casa, a gente acaba estendendo aí a questão do lazer, do entretenimento, criando opções à noite e fazendo com que as pessoas acabam ocupando os espaços públicos, enfim, e usufruindo do que a cidade tem de melhor. Então, nesse fim de semana, será o início das festividades natalinas em Erechim, e quem quiser, aberto ao público, enfim, é só se dirigir aí para o centro da cidade e curtir e aproveitar esse momento, já que estamos no Natal e logo, logo, Ano Novo e fim de ano e vida nova o ano que vem. Assim espera-se, né? Um bom dia e é isso aí.
E olha, a ADEV, a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Erechim, está realizando uma campanha. Na verdade, ela está participando com outras 10 associações aqui do norte do estado de uma campanha que está aí sorteando uma camisa autografada da equipe do Grêmio e também do Internacional. O valor será revertido aí para ajudar no trabalho social da entidade, que é muito importante. Ontem, eu e o Eric Oliveira estivemos lá na sede da ADEV, conversamos com os usuários lá da associação, do serviço prestado pela associação, que ensina braille, que dá uma vida melhor para essas pessoas que infelizmente perderam a visão ou nasceram sem ela. E você pode ajudar. Veja como agora com Eric Oliveira. Muito bem, muito boa tarde a todos que acompanham o Jornal e TV Bom Dia. Hoje nós estamos aqui na sede da ADEV, a Associação dos Deficientes Visuais de Erechim. Porque a ADEV, junto com mais 10 entidades, está participando de uma campanha, o Grenal Solidário, que irá sortear 2 camisas, uma do Grêmio e uma do Internacional, com autógrafos inclusive de ídolos de Grêmio Internacional. Hoje eu estou aqui do lado esquerdo da Jandira, que é presidente aqui da ADEV Erechim. Jandira, prazer estar falando contigo hoje. O que dá para dizer sobre essa campanha que busca como principal objetivo angariar recursos para ajudar pessoas com deficiência e a participação da ADEV também? Muito boa tarde. Boa tarde, Eric. É um prazer muito grande, mais uma vez, novamente, nós no Jornal Bom Dia, que nos abraça sempre a nossa entidade, a ADEV. Então, vamos aqui tentar dar um esclarecimento ao nosso querido erechinense e aos demais. O Grenal Solidário, a gente foi convidada a participar dessa campanha, nós e mais 9 entidades, no nosso querido Alto Uruguai. E o que nós vamos buscar? Vamos buscar ajuda, né? Que nós não temos fins lucrativos. E essa campanha, para nós, vai ser muito importante em parte financeira. Então, essa rifa aí que está sendo divulgada, a cada um que nos ajudar, a cada um que pegar um número, lembre, você pode ganhar uma camiseta, ou Inter ou Grêmio. Mas para nós, o interessante, aquele pouquinho que vem da parte de vocês, para nós é imenso. Com certeza. A Marisa também está aqui, que é psicóloga, né? Contribui e que está a par de como que faz para participar, para o pessoal que está interessado. Tem autógrafo mesmo, a camisa do Grêmio e também do Internacional. Marisa, como que faz para o pessoal estar participando para concorrer, né, e ajudar, bem como também disse a Jandira, que acho que esse é o principal objetivo e a meta também de vocês em estar participando dessa campanha. Marisa, boa tarde para ti. Boa tarde. Então, a nossa meta, sim, ela é autografada, a do Grêmio por todo o elenco do Grêmio mais o técnico, e a do Inter é autografada pelo D'Alessandro. Então, o objetivo da nossa campanha é justamente esse, o agarrar lucros para a entidade, no objetivo de cada vez mais poder fazer pelos nossos usuários, a fim de trazer oficinas e benefícios para eles da nossa entidade. Para poder comprar o número, a gente já divulgou a foto das camisetas no Facebook e no Instagram da nossa entidade. As camisetas são autografadas. Já está a foto, tem os números de telefone que as pessoas podem estar entrando em contato com nós. Pode ser comprado via Pix, a internet, não precisa se direcionar à entidade, mas também a gente está vendendo fisicamente. Então, pode se dirigir às pessoas, aos usuários que estão vendendo, e também pode chamar nos números de WhatsApp que está disponível e comprar via Pix pela internet. Muito obrigado, Marisa, e também Jandira. Está esclarecido. Camisa do Grêmio, autografada, do Inter, com autógrafo do D'Alessandro. Quer participar? Concorra. A ADEV precisa da sua ajuda. Muito bem. E a gente segue falando de esporte agora para falar da dupla Grenal, Grêmio, Inter, do Ipiranga, do Atlântico. Boa tarde, Eric.
Muito bem, boa terça-feira para ti, Leandro, boa terça para todos que nos acompanham, e que terça que começa com muitas informações. Uma semana que vai ser importantíssima, a Grêmio entrando em campo hoje, o Internacional entrando em campo amanhã, o Ipiranga com novas informações, termina esse mês de novembro com aquela pressão de conseguir montar todas as estruturas para, em dezembro, fazer aquela apresentação formal, com técnico, comissão técnica já definida, com plantel já definido, o gauchão que já começa lá no ano que vem, sim, mas um janeiro que vai ser muito movimentado, e nós começamos essa terça-feira com a bomba, uma informação da última terça-feira: crise no Internacional instaurada depois de um áudio vazado pelo ex-coordenador da preparação física, Paulo Paixão, e um ambiente do vestiário que implodiu, que entrou em colapso. O Paulo Paixão ontem teve um áudio vazado no início da tarde em que ele falou algumas coisas em relação ao jogo contra o Flamengo e principalmente sobre jogadores do próprio grupo do Internacional. Ele chegou a mencionar e usar esse termo mesmo, chamando o Bosquilha de enganador e dizendo que o Inter tinha que fazer para o ano que vem algumas permutas, troca de jogadores, e citou o nome de 3, inclusive referências desse elenco do Inter: Cuesta, Patrick e também Rodrigo Dourado. Isso, pelo menos no início da tarde. Depois veio a se confirmar que o áudio vazado era mesmo do Paulo Paixão, multicampeão com o Internacional. O Inter não havia se pronunciado, o pronunciamento e a manifestação foi feita a partir das 8 horas da noite, confirmando que o áudio era sim do Paulo Paixão e que esse havia pedido demissão do cargo. O conteúdo do áudio pode ser até questionável. Muitos colorados vão dizer: professor Paulo Paixão está certo, esse grupo de jogadores é inqualificável, é insuficiente para o Inter e que tem que fazer uma troca mesmo. Ou outros vão dizer: não, ele está errado, tem que permanecer com o Patrick. Isso é o que menos interessa no momento, o conteúdo do que falou Paulo Paixão. O que interessa é que, no momento em que um nome de expressão, como era o Paulo Paixão, multicampeão com o Inter, que chegou na metade dessa temporada, trazido pelo presidente Alessandro Barcelos, antes João Patrício Herman, mas que também, depois, com a sua continuidade na figura do vice-presidente Emílio Papaléuzinho, que estava ali representando um cargo de coordenador da preparação física, muito para auxiliar o Fernando Pinatares, que é auxiliar do técnico Diego Aguirre, mas não apenas com essa função, mas era, sim, também um nome que poderia auxiliar nesse diálogo entre grupo de jogadores, entre a comissão técnica e também, e principalmente, especialmente, a direção. E quando tu tem um nome de absoluta confiança e que acaba tendo um áudio vazado e que bate diretamente nos jogadores, a situação ela fica insustentável. Então, por mais que o áudio, em alguns momentos ontem, na terça-feira, o pessoal pudesse dizer: não é o Paulo Paixão, ou vamos conversar ali com a força de alguns dirigentes, a força política, a força de tentar controlar o ambiente para que continuasse o Paulo Paixão e que a estrutura continuasse a mesma, seria inconcebível essa continuidade. E o que todo mundo esperava pelo conhecimento, pelo menos a imprensa da capital, de um conhecimento muito forte com o próprio Paulo Paixão, de como é a pessoa, o profissional, e que, pela infelicidade, acabou tendo um áudio particular, privado. Para quem ouviu o áudio, viu que ele estava conversando com um amigo, mas, por uma infelicidade, teve esse áudio vazado, que seria inconcebível. Alguma cabeça ia ter que rolar, né? Como nós falamos no futebol. E o próprio Paulo Paixão pede demissão, até gravou um vídeo dando um recado que deseja toda a sorte do mundo para o Internacional no cumprimento dos seus objetivos. O quanto isso impacta é que, às vésperas de um jogo decisivo do Inter contra o Fluminense, jogo que acontece amanhã, às 21h30, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o Inter vai ter que, com algumas dificuldades, superar esse momento. O próprio Bosquilha, que foi chamado de enganador por Paulo Paixão, se manifestou nas redes sociais. Todo mundo sabe o interesse do Bosquilha em sair do clube e que o Bosquilha acabou tendo um ano bem abaixo do que se esperava, porque teve problemas físicos, teve problema de lesão, e disse que em momento nenhum quis enganar a torcida, e todo aquele discurso, né? E
por mais que alguns possam concordar com o Paulo Paixão, no que ele falou, é muito crítico, né? Quando se usa alguns termos, por exemplo, enganador. Na várzea, corriqueiramente, no futebol, isso é muito comum. O cara é enganador, o cara... mas quando se traz para o ambiente, chamar um profissional ou outro de enganador, é algo muito sério. E esse ambiente do Internacional, que havia perdido para o Flamengo e que saiu da vaga, pelo menos da chance ali de conseguir uma vaga preliminar, ainda deve conseguir, porque tem a Copa do Brasil e a Libertadores, uma vaga indireta para a Libertadores. Mesmo assim, a situação que era confortável em termos de tabela de classificação, ela já começou a ser questionável, porque os adversários que estão lá embaixo, eles começam a pontuar. O América Mineiro, e há sim uma dúvida, o Inter não está absolutamente garantido na Libertadores. E esse ambiente de crise deve permanecer nessa terça-feira. É um dia em que a tensão estará muito acalorada, um ambiente de muita tensão. Nem o presidente, nem o vice-presidente se manifestaram. O Inter apenas divulgou uma nota oficial dizendo que Paulo Paixão havia pedido demissão. Se omitiram de esboçar qualquer opinião. Fato é que agora Paulo Paixão não faz mais parte da comissão técnica do Internacional. Muito bem, Leandro. Uma terça que começa também para o Grêmio decisiva. Joga contra o Flamengo, hoje na Arena do Grêmio, às 19 horas, em Porto Alegre. O que dizer sobre esse jogo? Muito tem se falado em relação a essa ideia do Flamengo entregar ou não. Vai facilitar ou não? Vai se desmobilizar ou não? E aqui eu quero expressar a minha opinião. Eu não tenho dúvida nenhuma que não vai ser o Renato Portaluppi que vai num jogo, jogando em Porto Alegre, na Arena, que lá na esplanada, do lado de fora, tem uma estátua simbolizando tudo que construiu com o Grêmio, que vai botar seu grupo de jogadores para ir lá e carimbar o Grêmio numa segunda divisão. Isso não vai acontecer. Esqueçam, isso não vai acontecer. A imprensa carioca só fala em Libertadores. Por mais que a Renata Fã, que é um símbolo colorado, eu particularmente gosto muito da Renata Fã, acho ela uma baita jornalista, tenha falado que precisa de profissionalismo. Assim, eu até convido para fazer uma observação, ou sair um pouco da caixa. O que tem dito a imprensa carioca? O Flamengo está às vésperas de uma decisão da Copa Libertadores. O Flamengo ganhou em 2019, mas da última vez que tinha ganhado fazia 40 anos atrás. Não tem título maior no futebol brasileiro e sul-americano quanto a Libertadores. E aí não é o Flamengo que vai jogar contra o Independiente, da Argentina, contra o Lanús, contra o Racing. O Flamengo joga contra o Palmeiras, o atual campeão da América. Time muito bem organizado pelo Abel Ferreira. Teve suas dificuldades, sim, mas é uma final, é uma decisão. E o Flamengo agora vai jogar com força máxima, sabendo que tem, logo ali no sábado, um jogo que pode colocar o Flamengo com chances de conseguir repetir o feito de 2019, conseguir conquistar o caneco da Libertadores e entrar para aquela galeria que hoje tem Grêmio, São Paulo e Santos, dos tricampeões da América. O Flamengo, se conquistar esse título, sobe de patamar no cenário sul-americano. Ainda com chances de ir depois, no final do ano, no Mundial de Clubes, com o Chelsea, que foi campeão, mas está um tanto quanto enfraquecido e com possibilidade, sim, de ganhar um Mundial de Clubes. Para quem é do futebol, ou até mesmo para quem não é, acham mesmo que o Renato vai colocar força máxima para jogar contra o Grêmio? Aqui eu deixo essa dúvida. E a minha opinião, um Grêmio que hoje vai encarar um Flamengo completamente desmobilizado, sem o seu time principal, um time reserva, o Renato, sim, essa é a minha opinião. Com certeza, repito, minha opinião, vai facilitar para o Grêmio. Mas, é claro que o time do Grêmio não pode embarcar também que o jogo vai ser uma moleza, porque precisa dos 3 pontos obrigatoriamente. O Grêmio tem a necessidade de mais 3 vitórias. Vai ser contra Flamengo, vai ser contra Galo Mineiro, Corinthians, São Paulo ou contra o Bahia? Não sei, mas 3 vitórias. E, claro, se vê a necessidade do jogo contra o Bahia, não pode perder, porque o Bahia é adversário direto. Isso todos os gremistas já sabem e já têm conhecimento. Que time deve entrar em campo hoje? É o time
o mesmo time que jogou contra a Chapecoense. Isso aí não é leitura, não é palpite, é informação. Porque quem disse isso lá em Chapecó, após a vitória do Grêmio, foi o próprio técnico Wagner Mancini, que ressaltou que o time que vai entrar em campo é o mesmo que jogou os últimos 2 confrontos. E por que isso? Porque ele quer ter uma sequência. Quer ter uma sequência positiva do time. E o discurso ele não pode mudar, essa é a palavra do Wagner Mancini. Claro, alguma questão física, algum desconforto, claro que alguma mudança, mas pontual, mínima, vai acontecer. E ele mesmo disse, abre aspas, não podemos mais errar, fecha aspas. O Grêmio tem, pelo menos por parte da direção, o entendimento de que o Grêmio tem que olhar para si mesmo. E aí eu acho que eu concordo. Não adianta ficar fazendo projeção, contar pontos e ficar olhando seus adversários. Para a torcida, certo. E a imprensa eu acho que tem que cumprir esse papel também de fazer essa projeção. Mas o Grêmio tem que pensar no seu jogo e precisa vencer os jogos. Começando por hoje, jogo que acontece às 19 horas, o Grêmio precisa ganhar. O Grêmio precisa entrar em campo para vencer o jogo. E principalmente porque joga também na arena. Sem torcida, sim, mas o Grêmio já está, junto com o STJD, em alguns recursos para trazer a torcida de volta, pelo menos no jogo contra o São Paulo. Romildo falou muito, Romildo Bolza Júnior, presidente do clube, falou muito em relação a isso no jogo contra a Chapecoense. E até o próprio vice, Denis Abraão, disse o Grêmio precisa voltar com o seu torcedor. E eles já estão juridicamente se movimentando para conseguir isso. Então, o Grêmio deve entrar em campo com a manutenção do Gabriel Grando, antes Gabriel Chapecó, Gabriel Grando, Kahneman, Jeromel pela esquerda, Cortez, Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva, Jonathan Robert, na Ferreira e Diego Souza lá na frente e Campaz jogando por dentro. Esse é o time do Grêmio, escalado por Wagner Mancini na última rodada e que deve permanecer, com alguma mudança pontual. Muito bem, Leandro, dupla Grenal era isso, muito movimentada essa semana, vai ser decisiva a reta final, e ontem nós tivemos a participação no programa Virando o Jogo do presidente Adilson, Luiz Stankiewicz, também do Ricardo Adanzik. Presidente do clube em exercício e que deve permanecer para o biênio 2022 e 2023, o Ricardo Adanzik, que passa a ser presidente do Conselho Deliberativo do clube, bem como também diretor de futebol. Deve assumir a pasta do Conselho Deliberativo e uma participação já direta também no departamento de futebol. O que eu posso falar e escancarar para todos que não assistiram, que acompanham essa entrevista, que foi esclarecedora, uma entrevista longa, e que ele deu detalhes ricos em relação ao que vai ser feito a partir de agora. Mas o que eu posso falar, resumidamente, é que a estrutura do clube permanece a mesma. Júnior Rocha não quis permanecer, e não por uma decisão do clube, havia uma unanimidade que queria o Júnior Rocha, ele não quis ficar, então vai ficar perto da sua família em São Paulo, alguma proposta que deva aparecer para ele. Júnior Rocha, então, acabou não conseguindo a sua permanência, porque o clube até tentou, mas a decisão foi única e particular do Júnior Rocha. Então, não permaneceu, bem como também da figura do Renan Mubarak. O que dá para dizer, pelo menos até esse momento? O Ipiranga já está com algumas conversas encaminhadas, não dá para dizer em qual estágio elas estão, acho que até em um estágio inicial, mas já tem conversado com alguns nomes para assumir o cargo de técnico. Qual é o perfil desse técnico? É um técnico semelhante do que era Paulo Henrique Marques e Júnior Rocha, com um futebol um tanto quanto propositivo. Nenhum retranqueiro. Futebol propositivo. O Ipiranga já começou algumas conversas com o nome do técnico. Para executivo de futebol, o Ipiranga não está esperando o executivo para pensar no nome do técnico. Eles estão trabalhando nas duas figuras, nos dois nomes, nos dois profissionais, de forma simultaneamente. E o nome do executivo de futebol, ele não se resume apenas ao futebol gaúcho, bem como também no cenário nacional. Isso também acontece para o nome do técnico. Então, para a torcida do Ipiranga que está na dúvida, não pensem apenas em nomes do futebol gaúcho, porque o cenário, o mercado nacional, o Ipiranga vê com portas abertas. E o nome do executivo de futebol é o nome que vai executar rigorosamente aquilo que fazia o Renan Mubarak, a função
do executivo de futebol, o cara do futebol que vai dar todas as coordenadas do grupo de jogadores, do técnico, e não apenas isso, vai assumir a função também de ser o braço direito do Adilson da gestão no futebol, ou seja, é aquele cara que vai coordenar, vai dar as ordens, que vai colocar as cartas na mesa de tudo que vai acontecer no departamento de futebol. Ainda não há nada preciso em relação a esses dois nomes, mas o Ipiranga já trabalha, já iniciou conversas com possíveis substitutos, tanto do Renan Mubarak também do Júnior Rocha. David deve estar de saída, bem como também Quirino, Dija Baiano, alguns nomes que estão passíveis de renovação, como Jonathan, como Muriel, e mais outros nomes que o Ipiranga quer manter uma espinha dorsal. O Ipiranga, como foi em 2020 para 2021, quer para 2021 e 2022 manter o mesmo entendimento e ter uma base mantida de uma temporada para outra para o início do Campeonato Gaúcho, que já começa no final do mês de janeiro de 2022. Até a metade de dezembro, já de forma oficial, o Ipiranga deve apresentar para a torcida e também para a comunidade o técnico, o executivo de futebol e o plantel. Mais informações nós estaremos prontamente aqui para informar a torcida do Ipiranga. Disso não tenho dúvida nenhuma. Para lembrar que do lado do Atlântico, aquele jogo entre Guarani e a MF já aconteceu e agora apenas algumas definições para nós termos as resoluções de quando vai ser o jogo das quartas do Atlântico e também a continuidade da Liga Gaúcha, porque o Atlântico vai em busca de mais um título estadual. Muito bem, Leandro. Boa terça-feira para ti, boa semana a todos que nos acompanham. Até a próxima. Valeu, mais informações do esporte, jornalbomdia.com.br/esportes para você. Vamos agora conferir como fica o tempo no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. A aproximação de uma frente fria no Rio Grande do Sul vai trazer mudanças no clima desta terça-feira. Pela manhã, o sol ainda aparece trazendo calor e máximas elevadas. Depois, com o aumento das nuvens, haverá pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Mas na maioria das cidades, essa chuva é fraca e isolada. Vamos conferir? Aqui em Erechim, a mínima será de 18 graus e a máxima de 30. A umidade relativa do ar ficará em torno de 32% e pode chover 6 milímetros. Em Três Arroios, a mínima será de 19 graus e a máxima de 34. E em Ipiranga do Sul, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha ao longo da nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima terça-feira para você, de muito calor. Tome água, procure ficar na sombra se puder, viu? Porque tem muito calor ainda aí. Amanhã, ao meio-dia, eu te encontro aqui com mais notícias da nossa região. Um beijo grande no seu coração. Até lá.